A Bíblia nos fala a respeito dos heróis da fé e que devemos seguir os seus exemplos de vidas, porque os seus testemunhos nos inspiram a viver dignamente na presença do Senhor nosso Deus. No entanto, o maior exemplo e o perfeito testemunho que nós devemos ser imitadores é justamente o exemplo que nos deixou o nosso Mestre, o Senhor Jesus, Ele que vive e reina para todo sempre. Quando esteve aqui na terra, nos deixou não somente o seu exemplo de vida, mas os seus ensinamentos, e como discípulos dele, devemos andar assim como ele andou. E a vida do Senhor Jesus não foi uma vida nada fácil. Com isso nós aprendemos que ser um seguidor do reino de Deus também implica não ter uma vida nada fácil aqui na terra, até porque o inimigo ele se levanta constantemente contra a vida dos servos de Cristo, assim como ele agiu contra o Senhor Jesus. O mundo também nos odeia, porque não pertencemos a este mundo, não fazemos parte das trevas desta sociedade corrompida dos últimos dias, porque, conforme o Evangelho, somos luz do mundo e sal da terra, e por fazer a diferença e por agir diferente no meio da sociedade, é que o mundo nos odeia. Porém, o Senhor Jesus, ele venceu, assim também nós haveremos de vencer as contrariedades, as adversidades que nos surgem no dia a dia da nossa vida. Gostaria de meditar um pouco com você que está assistindo este vídeo sobre o caminho de humilhação pelo qual o Filho de Deus, o Senhor Jesus, teve que percorrer para ser o Salvador da humanidade. Em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 8, nos fala justamente sobre o caminho da humanização do Filho de Deus, onde está escrito o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Este texto nos fala e nos ensina a respeito da descida do Senhor Jesus. E o apóstolo nos deixa o exemplo por escrito de que houvesse em nós também e que haja em nós também o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que foi justamente o sentimento da humildade, da simplicidade e da igualdade. A Bíblia diz que, sendo em forma de Deus, desde o princípio de todas as coisas,
na eternidade passada de Deus e do universo e de todas as coisas criadas, que o Senhor Jesus sempre esteve com o Pai. E ele, sendo igual a Deus, qual foi a sua atitude para redimir a humanidade? Porque ele, mesmo humanizando-se, ele não deixou de ser Deus. A Bíblia diz, em João capítulo 1, versículo 1 ao 3, que Jesus era o Verbo de Deus e que ele estava no princípio com Deus e era igual ao Pai. Todas as coisas foram criadas por ele. Quem não se lembra daquele diálogo entre o Senhor Jesus e Filipe, onde Filipe pede para que o Senhor Jesus mostrasse o Pai que aquilo ali era o suficiente. Jesus respondeu para ele: é tanto tempo que estou convosco, Filipe. Quer dizer, o Senhor Jesus dizendo para Filipe e os seus apóstolos: eu estou aqui, eu sou Deus. Muito conhecido o texto, ainda no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, onde Jesus diz: eu e o Pai somos um. Mesmo se humanizando, o Senhor Jesus não perdeu a sua qualidade de divindade. Ele era Deus, ele é Deus e o sempre será. No entanto, para redimir a humanidade, foi que ele tomou a forma de homem. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Os profetas messiânicos já anunciavam a humilhação e a humildade pela qual o Senhor Jesus teria que passar como sendo o redentor da humanidade. Principalmente o profeta Ezequiel falava de Cristo como servo de Deus, porque veio para executar a vontade do Pai. Ele não tinha vontade própria, e servo também dos homens ou da humanidade, porque tudo que ele fez, como a obra da reconciliação, em que ele se esvaziou-se da sua divindade, humanamente falando, foi justamente neste sentimento de servir ao homem, para resgatar ao homem. Ele próprio disse que não veio para ser servido, mas para servir. E a sua vida foi um exemplo de serviço em prol da humanidade, quando pagou o alto preço, deu a sua própria vida para resgatar a humanidade. Nós hoje temos o privilégio de servir ao reino de Deus, porque o Senhor Jesus tomou a forma de servo para servir a Deus, para servir a humanidade. E, fazendo-se semelhante aos homens, ele tinha sentimentos humanos, ele sofreu, ele chorou, ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, ele, até certo ponto, podemos dizer que teve um momento de desespero, quando, ali antes da sua prisão, lá no Jardim do Getsêmani, ele viveu momentos agonizantes, eu diria que até de desespero, porque se aproximava o momento cruciante da sua vida, quando ele dava a sua própria vida, tudo de si mesmo, em prol da humanidade. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. A crucificação do Filho de Deus foi justamente para trazer um resultado positivo para toda a humanidade. A crucificação rendeu aos seres humanos a possibilidade de salvação e de vida eterna.